Já vamos começar aí. Olá, pessoal, boa noite. Estamos iniciando mais um programa, O Ponto da Política. Eu sou o Chicão Somavila, editor deste programa, que é realizado da cidade de Pinhais para o Brasil e para o mundo. Hoje, o meu convidado, e retornamos com as lives que nós estávamos fazendo há algum tempo, com o professor Marcelo Marcelino, Marcelo, lá de Curitiba. Ele é sociólogo, economista, cientista político, pesquisador da Universidade Federal do Paraná, enfim, titularidade bastante vasta, né? E nós vamos falar aí sobre eleições na Bolívia, questão do desemprego no Brasil, que o Paulo Guedes está dizendo que só tem 1 milhão de desempregados, coisa tipo, que a pandemia desempregou só 1 milhão, uma coisa assim. E também vamos falar sobre o senador do dinheiro na cueca, né? Boa noite, Marcelo, tudo bem contigo? Boa noite, meu nobre Chicão. Saudades de você e dos nossos telenautas aí, poder conversar um pouquinho, né? A gente ficou por um longo período afastado devido à questão da política, devido à questão da pandemia aí, que teve algumas repercussões aí durante o segundo semestre aí. E, na verdade, a gente volta com prazer maior ainda, né? Porque como a gente não conversa faz tempo e tem tanta demanda aí de conversa que assunto não vai faltar, né? Exatamente. Não vai faltar mesmo. Deixa eu ver, ó. Marcelo Marcelino, eu estou compartilhando na tua página, tá? Ó, compartilhei na tua página. Deus tem que dar o ok lá. Tá bom. Diz que estamos aqui, etc. e tal. Não, e é isso aí mesmo. Eu também tive aí, eu estava por essa questão da política, era para sair candidato, acabei não saindo, etc. e tal. E também tive um problema aí de saúde na família, com 5 pessoas da minha família, irmão, cunhada, sobrinha, tudo acometido pelo coronavírus, pela Covid. Graças a Deus, tudo bem. Depois de 15 dias, as coisas voltaram ao normal, graças a Deus, né? Isso é muito importante, né? Então, deixa eu ver aqui. Oi? Desculpe te cortar, mas por isso que eu te falei, as questões da pandemia... Sim. Causaram repercussões, principalmente para você. Eu, na minha família, não tive esse problema, a não ser um primo meu, que ele faleceu rapidamente, mas porque ele estava com câncer no fígado, sabe? Quando traiu a Covid, aquilo foi fatal para ele, foi determinante. Sem dúvida, pessoas com comorbidade, etc. e tal, né? Doença pré-existente, realmente. E isso que eu digo, Marcelo, e ainda tem gente que duvida disso, gente que não... Tem pessoas ainda que duvidam, governantes que duvidam, que ainda fazem pouco caso. E você veja o que é a palavra de uma grande autoridade de um país e dizer para você não usar máscara. Não precisa, isso aí não é nada, não precisa, saio sem máscara. Olha a irresponsabilidade de uma criatura dessa. O Brasil está com 154 mil mortes, né? Uma situação, vou fazer uma pergunta antes da gente começar aqui. O que você acha dessas matérias que, digamos, a Globo vem fazendo? Virou um colorido agora o programa quando vai falar da Covid, quando ela apresenta alguma matéria sobre a Covid. Tantos estados estão no azul, outros no laranja, outros no vermelho. Olha, porque, como é que dizia, a média móvel de mortes. Meu Deus do céu, virou estatística. E quando eles apontam, a média móvel diminuiu, qual que é a sensação que você acha que a população tem? É uma sensação de está terminando, acabou, ou devemos nos cuidar mais? O que você acha que a população pensa, Marcelo? E o que você acha também, desculpe, da Globo, todo dia falar isso, de média móvel e tal? Bem, em primeiro lugar, eu quero frisar o seguinte, comparado com o início da pandemia, que a gente percebe por parte dos políticos é que diminuiu razoavelmente bem aquela ideia de que a Covid era algo que deveria ser não tão levado a sério.
porque com o número de mortes que foi atingido o mundo, principalmente os Estados Unidos, com 220 mil mortes, chegou a casa 220 mil, o Brasil 150 mil, passado de 150 mil, a Rússia também, a Índia, vários países. Veja, a América Latina, né, o Peru, com uma população muito menor, mas proporcionalmente a Covid matou muito mais gente que, inclusive, o Brasil. Quer dizer, nós chegamos a milhões de casos já. E essa situação, né, está cada vez mais terrível. E aí as pessoas têm aquela sensação, de acordo com a mídia monopolista, de que a Covid está no Brasil, ela está recuando. Porque o que acontece? Quando você coloca aquele mapa da Covid, azul, amarelo, laranja ou vermelho, não lembro bem, acho que laranja ou vermelho, né? Vermelho, né? Desculpe, é uma aquarela mesmo, né? É uma aquarela. Então, o que acontece? Quando se coloca desta forma, é para você também dar uma recuada naquela sensação de que a Covid está passando, para que as pessoas retornem cada vez mais, aspas, ao normal. Só que isso daí ele é um desserviço, na verdade, porque ela dá uma aparência de ser uma coisa séria, de ser uma coisa científica, para que a população tenha uma informação mais fidedigna em relação ao problema da pandemia. Só que, na verdade, por trás desse jogo todo, tem a questão do retorno às aulas, né? Que eles estão loucos para voltar às aulas. A mídia está fazendo uma propaganda constante para o retorno das aulas. Tanto que, por exemplo, a maioria das pessoas que dão depoimento hoje em relação ao retorno das aulas é favorável ao retorno das aulas. Só a minoria diz que não, mas a maioria é justamente entrevistada para dar a posição de necessário voltar. Então, isso é muito difícil, porque se voltar às aulas, a pandemia pode retornar ainda com mais força. Claro que ela diminuiu relativamente comparada ao começo, né, até metade desse ano. Mas ela ainda é muito forte, ela ainda mata 700 pessoas por dia, segundo os dados oficiais. Isso não significa que, sendo oficial, que a gente deva confiar plenamente. Dá um parâmetro, mais ou menos na média, mas isso não significa que a gente esteja perto, na proximidade de término da pandemia. Ao contrário, eu acho que essa pandemia ela ainda vai continuar por um longo período, ela vai matar muita gente ainda. Na Europa, os casos voltaram a um estágio assim absurdo, até ultrapassando níveis de recordes anteriores, né, ao mês de junho, ao mês de maio. Então, na verdade, nós estamos numa situação muito difícil. Não dá para entrar nessa de que a pandemia já passou, porque realmente, se a Covid fosse algo mais letal, nós teríamos uma catástrofe no Brasil e em todo o mundo. É que a SARS-1, a Covid-1 de 2003, também conhecida como gripe asiática, ela era muito mais letal que a Covid, a SARS-2. Só que ela não tinha o poder de disseminação que tem essa SARS-2. E aí a diferença é que ela não se propagou. Agora, se fosse igual à primeira, nobre Chicão, nós teríamos assim um morticínio no Brasil e no mundo com essa Covid, porque os países não estão interessados em parar sua economia para salvar as pessoas, não. A economia em primeiro lugar, as pessoas sempre em segundo no capitalismo. Esse capitalismo que criaram ao longo do tempo, cruel, e não está interessado em salvar vidas. É apenas, na verdade, um discurso, uma retórica. Mas a economia é muito mais importante. Porque... E tem mais também, né? Além da presidência do nosso país, fazer pouco caso, etc., não concentrar
uma batalha, uma luta contra, né, o não unificar o país inteiro, muitos governadores também relaxaram, e principalmente os prefeitos, com medo agora de perder votos, e já vem de algum tempo isso, né, ficam aceitando essas aberturas, etc., e tudo, de uma forma, sei lá, até certo ponto, às vezes eu chego a pensar que é uma irresponsabilidade, né? Agora, o ideal seria que, pô, tá no azul, então vamos manter por mais 15, 20 dias assim, essas mesmas regras, vamos trabalhar com o lockdown, ou trabalhar na prevenção, etc. Não, abre tudo, daqui a um tempo pode acontecer muita coisa a mais, né? Muita morte, se bem que as mortes elas estão diminuindo, segundo os especialistas que eu tenho ouvido falar, tenho lido, os médicos e as médicas, enfim, os profissionais da saúde aprenderam a trabalhar mais no tratamento da doença, né? Mas o que queria registrar só, é essa irresponsabilidade de abre e fecha, isso em todos os municípios do país aí. É uma vergonha isso, sinceramente, né? Eu aqui comentaria, Chicão, que acima da irresponsabilidade, como eu disse agora há pouco, conta os interesses em jogo, que são muito mais elevados do que a responsabilidade em salvar vidas. Os interesses de manter a economia funcionando para esse capitalismo que está aí é muito maior do que qualquer responsabilidade social. Infelizmente, é a realidade. Verdade, verdade. Deixa eu ver aqui quem que está conosco aqui. Olha aqui a Érica Níquel. Boa noite, Érica. A Érica, nós vamos fazer uma entrevista com a Érica Níquel, a semana que vem, que ela é especialista em trânsito. Vamos falar aí sobre trânsito, sobre essas políticas, né, de trânsito que estão acontecendo no país, se muda, não muda, afrouxa leis, etc. e tal, e também as opções que ela, como especialista de trânsito, terá para nos falar também, né? Mas, Marcelo, seguinte, eu tenho aqui umas matérias que eu peguei aqui, o desemprego. Deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer isso aqui. Esse aqui, ó. Veja só. Veja essa aqui, ó. Com desemprego recorde, veja só, com desemprego recorde, Paulo Guedes, né, o Guedes, diz que o Brasil se saiu bem na crise, perdeu só 1 milhão de empregos. Olha só para essa insensível frase, essa insensível colocação. Perdeu só 1 milhão de empregos. Veja só, é uma mentira isso, com certeza, deve ser muito mais, né? Mas 1 milhão, porque não tem ninguém da família dele passando fome, nem ninguém dessa criatura que veio filhote lá da política pública do Pinochet, enfim, né? E o garoto lá da França, como é que era lá a preparação dele, enfim, a ideologia dele dos neoliberais? Isso, dos neoliberais lá da França, enfim. E o cara chega, quer impor tudo isso. De acordo com o IBGE, em apenas um trimestre, 7.214.000 pessoas perderam emprego no Brasil. Em um ano total de vagas perdidas foi de 11 milhões e tanto, né? E vamos dizendo aqui, ó, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta segunda-feira, 19, que o governo conseguiu diminuir o impacto da pandemia e o Brasil perdeu apenas 1 milhão de empregos. Veja só. A declaração foi feita em conferência virtual da cúpula da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, né? O ministro comparou a situação dos dois países, afirmando que o Brasil conseguiu preservar 11 milhões de empregos. Olha só. No mesmo período,
em que os Estados Unidos demitiu 33 milhões de pessoas, o Brasil preservou 11 milhões de empregos, diz ele, digitalmente registrados pelo nosso sistema de proteção. E perdemos apenas 1 milhão de empregos. No mês passado, já recuperamos 250 mil empregos, disse ele, segundo o portal UOL, etc., etc., sem arrependimentos. Diz aqui, ó. Guedes diz também que o país gastou, sem arrependimentos, 10% do PIB para diminuir os efeitos da crise do coronavírus. Por outro lado, esse gasto terá que ser compensado em algum momento, apontou o ministro. Aí ele diz aqui, abre aspas, nós temos que pagar as despesas extraordinárias com o coronavírus. É como uma guerra, temos que pagar pela guerra, vamos desinvestir para pagar isso. O que dá para entender sobre isso aí, Marcelo Marcelino? O que dá para a gente entender sobre essas colocações do ministro da Economia, Paulo Guedes? Olha, Chicão, não é uma novidade no Brasil que os banqueiros assumem papel de ministro da Economia, ministro da Fazenda, como muitos diziam antigamente, né? Ou ministros que agora são os presidentes do Banco Central do Brasil, né? Eles viraram, todos eles, principalmente a partir do Plano Real em diante, viraram banqueiros. Se não banqueiros propriamente ditos, donos de bancos, viraram executivos das altas finanças, grandes especuladores institucionalizados pelo Estado e com o braço forte do Estado os apoiando. Então, essa fala do Paulo Guedes não é a pioneira, não é aquela que só ele detém o monopólio, porém, ele certamente é o mais escancarado ministro da Economia a dizer claramente para a população que, em outras palavras, o que importa, na verdade, é a economia das altas finanças, do grande empresariado, em detrimento da população. Porque essa fala dele, de dizer que somente perderam 1 milhão de empregos, mesmo que fosse verdade, nobre Chico, se fosse 1 milhão, seria demais, meu caro amigo. E claro que a gente sabe que é muito mais, são milhões e milhões de trabalhadores que não perderam apenas seus empregos, mas e aqueles que estão na informalidade e deixaram de continuar com seus negócios de sobrevivência. Aqueles que não têm registro em carteira, aqueles que têm negócios de vendas em locais mais variados, pequenos ambulantes, pessoas que se viram com qualquer coisa, ou num pezinato, que são aquelas pessoas que fazem qualquer trabalho para um prato de comida. Se a gente somar o desalento, o desencanto no mercado de trabalho, são milhões e milhões de pessoas não apenas desempregadas, mas sem nenhum trabalho para sobrevivência. Então é muita coisa, é um desastre, tanto aqui quanto nos Estados Unidos. Olha, quase que certamente são os dois países daqueles mais, digamos que principais da economia mundial, que apesar do Brasil ser um país ainda subdesenvolvido, o Brasil está entre as 10 maiores economias do mundo. Portanto, é um país muito importante no contexto mundial. Os dois países que sofreram mais, que estão sofrendo mais com a crise, são os Estados Unidos da América e o Brasil. Justamente os países que detêm na sua estrutura de poder dois dos mais detestáveis presidentes da República desses últimos anos, principalmente de 2000 para cá, no caso do Brasil, talvez o pior da história, que é certamente o Jair Bolsonaro. Então, na verdade, é um desastre. A crise do desemprego no Brasil vai piorar, meu nobre amigo. Ela não vai melhorar, porque a crise econômica ela vai se aprofundar, porque a pandemia ela vai deixar um rastro de desigualdade, de violência, de desalento tão grande que vamos demorar, quem sabe, anos para reconstruir as mínimas bases de emprego perdidas nesses últimos tempos. Perfeito, perfeito. Muito bem.
exposto aí, enfim, né, as suas colocações foram bem colocadas, enfim, e tal. Eu me enrolei ali, era os Chicago Boys, né? O Paulo Guedes faz parte daquele grupo de economistas chilenos, né? Os Chicago Boys e tal, que defendem aí o capitalismo abertamente em detrimento da imensa maioria da sociedade, né? Nós temos isso aí. Boys aqui no Brasil também, da PUC do Rio de Janeiro. Aquele pessoal do Plano Real, caro Chicão, são os Chicago Boys. Pedro Malan, Edmar Baixa, nós temos aí o Gustavo Franco, Gustavo Loyola, todos eles descendentes da escola de Chicago dos Estados Unidos, a escola neoclássica monetarista dos Estados Unidos, a qual Paulo Guedes pertence. São todos filhos do Milton Friedman, lá dos anos 70, que estão aí até hoje procurando encrenca em tudo quanto é lugar que eles se apoiam no braço do Estado. Perfeito, perfeito. Deixa eu ver aqui quem mais. Décio Maicotti. Boa noite, amigo. Décio Maicotti é candidato a vereador pelo PROS, né? Ô, Décio, fala nisso, falou com a presidente Solange do PROS lá se ela quer participar de uma live para explicar sobre o caso da vereadora Jane Carteira, e também avisa a Jane Carteira, se caso ela não tenha assistido a nossa live, que o blog aqui está aberto, se ela quiser participar, conversar, falar sobre o caso que aconteceu com ela, se defender, enfim, está aberto aqui é democrática a situação. Guilherme Chelpin Santos, boa noite, meus nomes, Chicão e Marcelo, e a todos os espectadores do programa O Ponto da Política. O Guilherme Chelpin Santos é candidato a vice-prefeito numa composição PT e PCdoB aqui em Pinhais, onde eu tenho o candidato investigador, doutor Vladimir, é o candidato do PT a prefeito aqui, que, aliás, eu vou entrevistar amanhã o candidato do PT, e na terça-feira e na quarta-feira vou entrevistar o Guilherme Chelpin Santos, que é o vice. Eu estou fazendo umas lives, né, que eu estou convidando todos, vou aproveitar aqui até para esse espaço, esse momento, para comunicar que eu estou mandando convites, né, para todos os candidatos a prefeito de Pinhais e vice, para que entrem em contato, né? Eu já mandei, já fiz uma entrevista com a Luiz e com o Fernando da coligação MDB-PDT, vou fazer agora, amanhã e quarta, com a coligação PT e PCdoB, na quinta-feira vou entrevistar o candidato a prefeito pelo PTC, o vereador Vinícius da Cruz, e na sexta-feira o pastor Anderson, que é o vice dele na chapa. E eu já mandei mensagem falada e por escrito para o Mainardes, que é o assessor de comunicação da prefeita Marli Paulino, e mandei também para a Tainá, que é assessora de comunicação do Marcos Sesquim, para que eles vissem com eles a possibilidade de participar ou não do programa. Evidentemente que ninguém é obrigado a participar, né? Mas, em respeito ao público que a gente tem, a gente gostaria que eles participassem, e é no mesmo formato que eu fiz com os dois candidatos que eu falei, e vou fazer amanhã. Eu pego quatro assuntos do plano de governo que eles postaram no site do TSE e vou falar sobre aquilo. Não tem pegadinha, não tem teretetê, botar ninguém fria, que aqui tem maturidade, tá? Esse apresentador aqui desse programa, né, o Ponto da Política, tem maturidade suficiente para ter a responsabilidade de cumprir o que fala. E eu não vou botar ninguém fria. Se vocês quiserem, venham, participem. Ao menos chega e diga, olha, nós não vamos participar. Não precisa nem dar um motivo, mas ao menos uma resposta em respeito, né, a esse comunicador e a todos, e ao público, enfim, aí, que gosta e que quer saber o que vocês vão fazer.
Ok? Deixa eu ver aqui. Roma Miranda, boa noite, grande Chicão. Também o Roma Miranda aí está na parada, candidato a vereador aí, o Roma Miranda, Roma? Tá tudo bem com você? Tranquilo aí, de boa? Então tá ótimo, legal. E vamos para frente. Marcelo, eu vou trazer aqui agora uma matéria, cara, que essa é demais. Aquela do dinheiro na cueca. O dinheiro na cueca. Veja só, cara, veja só. Olha só. Deixa eu pular o anúncio aqui. Veja, eu tenho que ver ali se ele não... Tá, aí, ó. Veja só. Olha aqui, ó. Presidente do Conselho de Ética sugere licença de 121 dias para Chico Rodrigues. Remunerada ou não essa licença, né? Para senador Jaime Campos, do DEM do Mato Grosso, parlamentar deveria se afastar, né? Então diz aqui, ó, esse aqui é o senador da cueca, aquele que foi pego lá com 30 dinheiros nos fundilhos da sua cueca. É esse aí, né? Então tá aqui, ó. O presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do Senado, Jaime Campos, defendeu que o senador Chico Rodrigues tem de Roraima, do Democratas de Roraima, peça licença do cargo para se concentrar na sua defesa e na tentativa de provar a sua inocência em meio ao escândalo dos 33.100 encontrados dentro da cueca do parlamentar durante uma operação da Polícia Federal na semana passada. Mas olha, senador Jaime Campos, por favor, ou vocês do DEM aí do Paraná, avisem lá para que, se ele vai ficar afastado, que ele não receba esse tempo que ele ficar afastado. Não sei como que são os procedimentos do Senado lá, mas que ele não receba. Ora, né? Ou então receba pelo INSS, lá como o trabalhador normal, como fica doente e tudo, ele é encostado pelo INSS, não é isso? Então aqui, ó, olha só, Marcelo, ao Correio Jaime Campos disse que na segunda-feira, 19, que Chico devia se afastar pelo menos 121 dias, que é o prazo mínimo estabelecido na Constituição Federal para que um parlamentar licenciado ceda o seu mandato para um suplente. O presidente do Conselho de Ética e do Decoro Parlamentar já recebeu representação dos partidos Rede e Cidadania, que pedem a cassação de Chico Rodrigues. Mas o pedido ainda não tem data para ser analisado. Essa é brincadeira, visto que as reuniões presenciais do colegiado estão suspensas indeterminadamente por conta do quê? Das restrições impostas pelo Senado devido à pandemia do coronavírus. Olha só até o que é usado, hein? A pandemia do coronavírus pode votar remotamente, não pode votar remotamente, né? Bem, para a gente não se esticar muito eu ler muito assim, Marcelo, o que você acha, primeiro, do dinheiro na cueca, nos fundilhos da cueca desse senador? E segundo, esse afastamento não deveria ser cortado a remuneração? E aonde que fica o vice-líder do governo Bolsonaro também faz isso e fica tudo como está? Como é que é isso? Como é que está vendo essa situação? Bem, a nossa posição de analista, cientista político, é diferente da maioria do senso comum que as pessoas imaginam ter em relação a uma questão como essa. Claro que existe uma inteligência fora da academia, ainda bem, graças a Deus, e digo mais, que muita gente que não está na universidade, que não é pesquisador, tem até mais capacidade de entender o que está acontecendo do que muito cientista político. Isso também é verdadeiro. Agora, eu quero ressaltar alguns pontos bastante interessantes, bastante comuns entre a trajetória do Jair Bolsonaro e do senador vice-líder do governo. Vamos compreender que esse senador, ele tem uma carreira tão longínqua quanto a do Bolsonaro na Câmara dos Deputados, no Senado Federal. Ele está de longa data aí, nobre Chicão. Se as pessoas não conhecem ele já passou por vários mandatos,
assim como o Bolsonaro, lei desde lá do final da década de 80 e início do 90. Então, não é uma pessoa nova na política. É que as pessoas não ouvem falar, né? Não entendem o que significa isso. Significa que ele está muito bem respaldado, Chicão. Porque uma pessoa, para ser reeleita várias legislaturas, é porque a pessoa tem muita capacidade de se sustentar com os bastidores no poder. Quem que está financiando esse sujeito? Aí não aparece ninguém, né? Só aparece a improbidade do indivíduo isolado. Mas quem que sustenta essa gente, esses caras aí por trás dos panos? É muito empresário, é muita propina paga. E é com essa propina que esse dinheiro aparece uma hora ou outra. Agora, vejam bem, eu sou totalmente contrária à visão de que o Supremo Tribunal Federal deve afastar o senador, como foi feito numa decisão aí de um juiz do Supremo, né, que decidiu pelo afastamento direto do senador, porque não compete, nesse caso, ao Supremo Tribunal Federal afastar o senador, por mais que eu não tenha nenhuma simpatia pelo indivíduo amigo do Bolsonaro, do Congresso já de muito tempo, como eu falei. Essa decisão cabe ao Congresso Nacional. Então, mesmo na República Burguesa, da separação entre os três poderes, temos que ressaltar certas diferenças. Não foi o juiz que votou no senador. Apesar das pessoas terem votado no senador, se é de forma errada ou não, mas votaram nele. Então, o respeito que está, inclusive, na Constituição Federal, que o Congresso que decida sobre isso, e não o Supremo Tribunal Federal. As pessoas têm um senso de justiça, Chicão, que atrapalha muito o discernimento e a clareza do problema. Outra coisa também se refere à questão do decoro parlamentar. Para alguns interessa o decoro e para outros não. O Aécio Neves é um sujeito que está lá até agora cometendo crimes de longa data e até agora não foi cassado, até agora não foi barrado do Congresso, seja por um tempo curto ou não. Então, por que funciona para alguns e para outros não? Né? Licença remunerada parece aquele caso do juiz lá de Santos, né? Comete crime à vontade, é aposentado de forma compulsória para receber um salário integral no final do expediente. Como é que funciona isso daí? Então, veja que para os poderosos, a lei ela também é muito específica à classe que eles pertencem. A elite jurídica, a elite togada, no caso, a elite do Congresso. E se fosse, quem sabe, nobre Chicão, um sujeito do PT ou da esquerda ter sido pego com esse dinheiro em algum outro lugar que não fosse as cuecas? Como é que ficaria? Como é que você prova que esse dinheiro é ilícito ou não? Sabendo também que a Polícia Federal está toda era aparelhada contra os inimigos ou contra certos interesses ou a favor, dependendo do caso. Então é muito particular isso daí. Essa lei, essa democracia, ela só vale para alguns e para outros não vale. Eu sou, inclusive, adepto àquela questão que envolve o exemplo inglês de que na Inglaterra não existe cassação de deputados, de parlamentares. Só quem pode caçar deputado e parlamentar é o próprio povo na outra eleição. Eu sou totalmente também favorável a isso. O povo que decida no final das contas. Por que meia dúzia de políticos tem que decidir sobre a cassação de um outro colega? Se o colega não for agraciado, ele será cassado. E se for muito bem sustentado pela base, que é o centrão, aí ele se safa. Que tipo de democracia é essa, né? Então eu venho aqui, através do seu programa, e agradeço muito por isso, para esclarecer e para discutir com a população em que medida essas coisas servem para a nossa reflexão e para a nossa crítica diária sobre essa democracia. Essa questão da judicialização da política
também compromete a democracia, nobre Chicão, assim como foi feito na questão da Dilma, do Lula e de tantos outros, sejam eles da esquerda ou até desafetos da própria direita, quando for conveniente o caso, você decidir sobre a vida das pessoas, sobre a vida da política. Porque o povo elegeu. Em que medida que o povo entra nessa decisão de caçar ou não deputados e senadores? Em que medida o impeachment é legítimo ou não para certos casos? Como que a gente vai daqui para frente, Chicão, questionar a legitimidade dessa democracia? Será que é só no voto ou na participação popular das pessoas? Cadê os referendos, os plebiscitos para decidir sobre determinadas questões da política que tanto interessam ao povo brasileiro e que estão sendo vilipendiadas por um judiciário totalmente reacionário e totalmente interessado em determinados casos em caçar ou não aquelas figuras às quais tenham vinculações mais próximas ou desafetos já de alguma data. Então, isso é muito importante para a gente pensar, e o meu papel aqui é esse, fazer questionar até que ponto o sistema político ele está servindo a população brasileira ou não. Porque essa questão do senador que foi preso com dinheiro na cueca, apesar de toda a fantasia que tem sobre isso, que tem todos os memes aí na internet, mas vamos falar sério, como é que a gente discute seriamente política a partir desses eventos que ocorrem toda hora no Brasil? A gente precisa discutir muito sério. A gente pode prender as pessoas assim, sem uma justiça que tramite as quatro fases, a primeira, a segunda, a terceira e quarta instâncias, como estão querendo no caso do Robinho também na Itália. Ele foi condenado em segunda instância, mas na Itália tem a terceira também, não tem a quarta, mas tem a terceira. E aí estão dizendo que o cara é isso, que o cara é aquilo. Eu posso não gostar da pessoa, eu posso achar que ele cometeu realmente crimes, mas a gente tem que jogar limpo. Democracia é dar o direito às pessoas à legítima defesa, ampla defesa e liberdade para questionar os atos da República. Porque senão a democracia ela vem de cima para baixo e só os poderosos podem decidir sobre as pessoas. Essa justiça que está aí, será que tem legitimidade para decidir se o sujeito, o traficante lá, vai ter que ficar mais de 90 dias ou não na prisão? Como é que pode isso daí? Daqui a pouco está todo mundo preso, pode soltar um, não pode soltar outro. O político ladrão, o empresário corrupto é solto no dia seguinte, e aqueles mais pobres que não têm direito à defesa porque não tem um bom advogado conhecido e famoso, e rico, não tem direito à liberdade, não tem direito a ter um trâmite justo, uma justiça minimamente correta, mesmo que nesses termos totalmente deturpados dessa justiça burguesa que está aí. É esse questionamento que eu quero colocar para vocês. Exatamente. E mesmo assim, claro, eu não vou dizer que está impossível, mas está difícil encontrar, confiar em alguém na política hoje, tá? Infelizmente, isso é uma realidade. Está muito difícil. A pessoa às vezes, não, olha, é boa, conhece todo mundo, é o tal da pessoa legal, boa, etc. De repente sobe, vai, quando se vê dali um tempo cheio de falcatrua, de rolo, de desvios, como esse senador aí que, segundo matérias, que desviou dinheiro da saúde lá em Boa Vista, lá em Roraima, enfim, né? Essa situação, isso que faz com que a população desacredite na política e principalmente nos partidos, porque as pessoas chegam e falam, não, eu não me interessa, eu acredito mais na pessoa e não no partido, mas quem comete o erro é a pessoa, não o partido, né? Então... Chicão, veja bem, é aquela questão que nós estamos discutindo aqui, que é importantíssima para elevar o nível do nosso debate, né? Para ele ficar melhor ainda. Veja só, aquele que se caso caçarem o senador, aqueles que estão caçando esse senador, será que são melhores do que esse que está sendo caçado? Quem são essas pessoas para ter legitimidade para decidir? Já que a maioria, como você bem disse agora, a maioria dessas pessoas não merece a mínima confiança do povo. Aí que eu me questiono, como pode um juiz
decidir sobre a vida de alguém se ele não tem legitimidade, como o caso Barroso? O Barroso é muito provável, e não posso cair numa falsa acusação aqui, mas o Barroso é muito provável que esteja sendo questionado em relação a dinheiro, a recursos ilegais enviados ao exterior, aos Estados Unidos, na operação CC5 do Banestado há 20 anos atrás, por exemplo. Ele decidiu que o senador deveria ser afastado. Será que ele tem tanta legitimidade assim, o Barroso? Será que esses senadores que poderão caçar esse agora do recurso na cueca tem legitimidade, a grande maioria, para caçá-lo? Perfeito, perfeito. Marcelo, seguinte, eu vou ver aqui mais algum quem está conosco aqui, e daí nós vamos passar para... esgotamos esse assunto, vamos passar para eleições na Bolívia, ok? Deixa eu ver aqui comentários. O Roma, já falei. Está aqui Rosângela Tedesco. Oi, Chicão. Oi, Rosângela, tudo bem? Obrigado pela tua presença aí. O Guilherme Chelpin de Santos falou, bela visão crítica do professor Marcelo. Meus parabéns pela reflexão feita por ele e essa questão de fundo do dinheiro pego na cueca do senador. É isso aí, as coisas têm que realmente ser analisada, a população, todos nós temos que refletir melhor em quem nós vamos votar. Vamos votar porque é amigo, porque é isso, porque é aquilo, porque é conhecido, porque mora aqui perto, porque tem que analisar bem, tem que analisar bem. Deixa eu ver aqui. Marcelo, vamos falar aqui sobre a questão na Bolívia, né? Vamos ver aqui, ó. Eleições na Bolívia. Quem é Luiz Arce, ex-ministro de Evo Morales, apontado por projeção como novo presidente do país, mas até já foi reconhecida, né, pelo presidente Mesa, né, pelo adversário, né? Ó, série, essa aqui, veja só, é uma matéria de 19 aqui, ó, 19/10, só que há 11 horas atrás, né? Entende? Então, são há 11 horas atrás. Então, ela pode até estar um pouco fora já, mas cérebro das reformas econômicas promovida por Evo Morales, Luiz Arce Catacora acompanhou, né, o ex-presidente durante boa parte dos seus 14 anos no mandato. Está aí ele, né? Que na Bolívia tem um sistema diferente, né? Na Bolívia, se o candidato quer alcançar 40 mais 1% e o outro esteja a 10 pontos atrás, ele é eleito já no primeiro turno, né? A Bolívia é um tanto diferente do sistema eleitoral aqui no Brasil, né? Tem essa vantagem. E ele fez uma boa votação, o Luiz Arce, após receber dados sobre a pesquisa de boca de urna na Bolívia, em 19 de outubro, né? Tá aqui, ó. O homem considerado pupilo de Evo Morales, que teve o ex-presidente como seu coordenador de campanha, pode estar se tornando o novo mandatário da Bolívia, de acordo com os resultados iniciais da apuração de votos nesse domingo. Foi ontem ainda isso, né? De acordo com o resultado preliminar, Luiz Arce Catacora, que é ministro da Economia, teria obtido ampla vantagem de mais de 52% dos votos contra 31% de seu principal adversário, o ex-presidente Carlos Mesa, né? Então, dizem aí, enfim, outras matérias, né, que o Luiz Carlos Mesa já teria reconhecido a diferença, né? Está aqui, ó, Luiz Arce, 33, Carlos Mesa, 25, né? Luiz Fernando Camacho, 11. Mas isso aí já foi superado já foi confirmado, enfim, a vitória do Luiz Arce pelo reconhecimento do Luiz Carlos Mesa pela derrota. Mas, embora a contagem vai até quarta ou quinta-feira lá na Bolívia, né? O que você teria a falar sobre isso? O Evo digamos assim, uma compensação para as políticas públicas que Evo Morales implantou durante 14 anos, que satisfez o povo, porque o Evo Morales foi cassado em novembro do ano passado,
né? E depois sofreu também um exílio, teve que ir para o exílio, ele está na Argentina agora, né? Está na Argentina, foi para o México, depois veio para a Argentina, enfim. E esse resultado, enfim, ele vem de encontro às políticas públicas implantadas no tempo do governo Evo Morales, onde tinha o Luiz Arce como o homem da economia, e como que você vê a democracia na América do Sul. Latina, mas vamos falar do Sul aqui. Bem, eu quero lembrar o seguinte, que o Carlos Mesa já foi presidente da Bolívia. Ele foi conhecido, ele ficou mais conhecido por ser o homem que privatizou a água da Bolívia. E que, devido a essa situação e outras tantas no sistema econômico e político neoliberal construído ao longo dos anos 90, a população se revoltou contra este modelo econômico perverso implementado pelo Carlos Mesa, que inclusive tem uma casa nos Estados Unidos, que não é diferente da maioria dos dirigentes latino-americanos, aqueles que são sustentados pelo militarismo e pelo imperialismo norte-americano. Então, Carlos Mesa, ele é um sujeito que a qualquer momento pode voar lá para Miami, que é o destino de todos os golpistas, e retornar quando acharem que podem concorrer de igual para igual com os movimentos da esquerda, os partidos de esquerda que estão aí disputando o poder. Veja, essa diferença de 52 para 31 é acachapante. Isso que nós estamos falando de um jornal que é da Globo, e é um jornal oligopolista, que é um jornal que concentra as notícias como grande parte da mídia corporativa aqui no Brasil e principalmente no resto do mundo. Mas no Brasil, a nossa mídia é péssima. Por isso que ter um canal alternativo como o seu e como tantos outros que fazem o trabalho importante de questionamento e reflexão é fundamental para politizar o povo, politizar as pessoas. Porque essa discussão que nós estamos tendo aqui são poucos canais que abrem esse espaço. A gente vê na mídia mais, digamos que, progressista, TV 247, a gente tem os canais do DCM, próprios canais de alguns partidos políticos, como o PCO, que está muito famoso hoje, Partido da Causa Operária. Tem a revista Fórum, Ópera Mundi. Ópera Mundi, né, do Breno Altman. E você tem tanta gente fazendo coisas interessantíssimas por aí, né? E eu acho fundamental que vocês façam esse trabalho com você aqui, que abre essa possibilidade. Então, Marcelo, só um momentinho, eu peguei uma matéria agora aqui, vou mostrar na sequência aí, por favor. É muito importante a gente mostrar isso aqui, muito importante mesmo. Eu já vou dizer por que eu acho importante. Veja só, OEA reconhece vitória de aliado de Evo Morales em eleições na Bolívia. Veja só, o ano passado, em novembro, a OEA veio e arrebentou com o resultado das eleições na Bolívia, que ela favoreceu a direita, a extrema-direita lá, né? Então, está aqui, isso aqui, ela saiu há 3 horas atrás aqui. Deixa eu aumentar aqui para o pessoal. Desculpa eu ter cortado, mas eu tinha que... Olha aqui, Olha aqui, há 3 horas atrás, 17 atualizado há 3 horas. Então, a OEA reconheceu, né? Reconheceu a vitória, a Organização dos Estados Americanos, né? E, desculpe, por favor, continue na tua, só para mostrar para o público essa matéria. Então, essa matéria vem de encontro àquilo que nós estávamos falando nos bastidores, antes de entrarmos no ar, e também agora nesse programa, que a vitória ela foi acachapante. Mesmo com o golpe de Estado na Bolívia ano passado, que retirou a possibilidade do Evo Morales continuar pelo 4º mandato seguido, num golpe mesmo, arquitetado, inclusive, como você bem mencionou, pela Organização dos Estados Americanos, que é um braço do imperialismo estadunidense. Então, se eles reconheceram, assim como o Carlos Mesa, é porque a vitória foi assim indiscutível, inquestionável. E aí, essa, digamos, sequência de apurações, ela só vem a confirmar realmente a vitória inegável, né, do candidato apoiado pelo Evo Morales, o Arce. E aí colocou novamente a direita numa situação muito difícil,
porque a OEA ela foi até a Bolívia fiscalizar, havia muitas entidades de fora da Bolívia para fiscalizar essas eleições, assim como ontem tinha muito militar na rua, inclusive fazendo o trabalho sujo da burguesia nacional e estrangeira para intimidar a população na eleição, porque os tanques na rua eles serviram a pretexto da segurança para colocar as pessoas numa situação de desconforto ao sair de casa para votar. Então, o golpe de Estado na América Latina, infelizmente, é uma coisa recorrente, que nesse novo século, agora o século XXI, a entrada do terceiro milênio, começou pelo Lugo, né, no Paraguai. Teve um golpe branco lá que retirou o Lugo da presidência da República. E depois vieram outros tantos golpes, né? Assim como na Argentina, no Brasil, o golpe no Equador, né, com Rafael Correa, né? Quer dizer, quando esses países entraram nessa trajetória de golpe de Estado aqui na América do Sul, esses países eles pioraram muito seus índices sociais, seus índices socioeconômicos, porque a burguesia que deu o golpe, ela quer o neoliberalismo de volta, ela quer o ultraliberalismo, ela quer a necropolítica. Ela quer a qualquer custo colocar a economia em funcionamento em detrimento da sociedade. Mesmo com Covid, sem Covid, vai ser muito complicado se manter no poder se não for com base popular. Porque as eleições em si, elas confirmam a vontade do povo na Bolívia, mesmo com a tentativa de golpe, de que a Bolívia deve pertencer à representatividade popular que, no caso, o Arce representa. Assim como no caso da Venezuela, que a gente pode até questionar o governo do Maduro, pode até não concordar com muitas coisas dele, mas, na verdade, sem ele, pior será, porque entrará um governo da direita apoiado pelo imperialismo estadunidense e que piorará ainda mais as condições econômicas na Venezuela como ela está hoje. Então, o caso da Bolívia mostra muita força no povo que não quer a direita no poder de forma alguma, mesmo apoiada por um golpe de Estado fora da Bolívia. A Bolívia, do povo boliviano, quer, de novo, um representante apoiado pelo Evo Morales, apoiado pelas forças populares. Então, nobre Chicão e telenautas, é mais do que legítima essa eleição vencida pelo representante mais popular, mais à esquerda do MAS, que representa, de certa forma, o conjunto da população boliviana e também, em grande medida, o conjunto da população indígena, parte importante da América do Sul. Perfeito, perfeito. Marcelo, e nós estamos chegando, então, ao final do nosso programa, e eu agradeço muito a tua participação e de todas as pessoas que estiveram conosco, e deixo aqui alguns minutinhos para você fazer as suas considerações finais, aí dando um alô para o pessoal. Então, fico satisfeito mais uma vez, obrigado pelo espaço que você me cede nesse programa, espero que a gente continue na próxima semana, a partir de agora, a ter esse tipo de interlocução com o pessoal aqui, reflexões, críticas e discussões que não vão faltar aqui nesse debate que a gente trava, que a gente propõe, pelo menos, travar durante essas semanas que, inclusive, antecede ao pleito eleitoral de 15 de novembro, porque daqui em diante, né, vai ter muita coisa para a gente conversar da política corriqueira e também das candidaturas, da luta política no legislativo e também no executivo municipal em todo o Brasil e principalmente aqui em Curitiba e região metropolitana. Um abraço a todos e até o próximo encontro. Valeu, Marcelo, um grande abraço para você e um grande abraço a todos vocês que nos acompanharam até este momento e que vão assistir também, aqueles que vão assistir também o programa depois, com mais tempo, enfim, outra hora, tá ok? Um grande abraço para vocês e até a próxima.